muitos momentos, os pensamentos criam um cenário completo em nossa cabeça. Afinal, nossa mente é extremamente criativa e pode nos levar para um estágio de paz ou de angústia em minutos. Na maioria das vezes, quando enfrentamos problemas, os pensamentos nos conduzem para as piores possibilidades possíveis. Eu era dependente de vários medicamentos e tive síndrome do analgésico. Tomava tudo que era remédio para dor, controlado inclusive, tomava antidepressivo, tomava todo o remédio para dor, qualquer tipo de dor eu sentia, eu tomava remédio. E chegou um tempo que o neuro diagnosticou como síndrome do analgésico. Aí ele falou para mim que não adiantava mais eu tomar remédio, porque tudo que eu tomava só ia agravar o meu estômago e não ia cessar as dores, porque o médico não descobria que dor que eu tinha. Eu tinha muita depressão, me dava crise de choro. Eu ouvia vozes falando para mim que eu tinha que entrar dentro de um buraco escuro, não falar mais com ninguém, não ter mais contato com ninguém. Eu cheguei na igreja dependente química. Eu fumava cigarro, maconha, usava cocaína e também usava crack. Quantos anos você viveu assim? Hoje eu tenho 20 anos de idade e eu comecei a usar droga com 11 anos de idade. O que te levou a essa situação de droga, procurar as drogas? Eu sofria abuso em casa. Meu pai tinha um vício de alcoólatra, ele era alcoólatra. A gente vivia numa miséria, muitas brigas dentro de casa. E aí eu fui buscar uma saída e comecei a usar drogas. Qual foi o pior momento da sua vida? O pior momento foi quando eu me vi dependente daquilo. Eu tinha depressão, eu não dormia, eu não tinha paz, eu não tinha alegria, eu não era feliz. Eu era dependente daquilo, eu não vivia sem cigarro. Eu conseguia começar o meu dia sem fumar um cigarro, sem fumar maconha, sem usar uma cocaína. Eu era dependente daquilo ali. Mas somente um encontro com Deus é capaz de transformar qualquer situação. Quem participa da concentração de fé e milagres todos os domingos na Catedral Universal pode comprovar a mudança de realidade. Quando eu entendi que funciona mesmo e que o milagre d'água funcionava, eu disse, não, tem que ser comigo, e isso vai ser comigo, porque eu via os testemunhos na TV e eu olhava assim e disse, não, tá acontecendo com todo mundo, então agora é a minha vez, e agora vai ser comigo. Foi rápido, olha, não sei se chegou um mês. Foi muito rápido. Quer dizer, um sofrimento de 10, 12 anos acabou em um mês. Em um mês eu olho assim... E como é que você tá? Ótima, mas não tem coisa melhor. Às vezes a minha vizinha pergunta, tem algum remédio para dor? Na minha água. Casa não tem. Na minha casa não tem Dorflex, não tem nada para dor. Nem dipirona, que outro dia minha filha pequena pediu, mãe, tem uma dipirona? Não tem. Tá curada. Isso não me pertence mais, graças a Deus eu tô curada. Hoje em dia eu me amo, bispo. Eu fico feliz de ficar em casa fazendo as coisas pra mim, cuidando do meu corpo, coisa que eu não tava nem aí me preocupando. E eu falo, gente, eu tô sozinha, eu tô tão feliz fazendo comida saudável pra mim. Então, realmente é algo que todos os dias eu agradeço a Deus. Quando eu me vejo sozinha dentro de casa, porque eu achava que eu precisava de pessoas. É relacionamento, é família. E hoje em dia eu tô em casa e feliz e alegre, eu precisava falar isso. Foi curada da depressão. Fui curada, sou liberta e sou feliz, para a honra e glória do Senhor. Assim que eu coloquei os pés na Igreja Universal, tudo mudou. Eu abri o meu coração, eu me entreguei a Deus, eu quis uma mudança e eu pedi ajuda para Deus. Senhor, me ajuda, porque eu não aguento mais esse sofrimento. Eu não aguento mais essa vida. Eu tô cansada de sofrer. Tô cansada. Me ajuda, Senhor. E eu tomei uma decisão. Se batizou nas águas? Me batizei nas águas e depois disso
tudo mudou, tudo mudou. Fez o uso da água do tratamento? Sim, Senhor. Usando todos os dias a água dos maiores milagres, foi primordial. Ouvindo o Bispo Macedo, comecei a obedecer. O pastor instruía, leia sua Bíblia de manhã para começar o seu dia e à noite para entregar o seu dia. Eu comecei a obedecer. E como é que está a sua vida hoje? Hoje eu sou feliz, Bispo. Hoje eu tenho paz, eu tenho alegria, eu tenho certeza. Hoje eu sou completa. Nova vida. Totalmente, Bispo. Valeu a pena. Super valeu a pena. Domingo, às 9h30 da manhã, na Catedral Universal. Avenida Mauro Ramos, 1310, Centro, Florianópolis. E nós começamos recentemente a novena, a poderosa novena para curas milagrosas, para a solução de causas impossíveis e para a abertura de caminhos. Você também pode se beneficiar deste trabalho de fé que começou domingo passado, dia 30 de julho. E neste domingo agora você pode estar conosco, dia 6, primeiro domingo de agosto, participando da segunda novena. Serão 9 domingos de fé e poder. Aquilo que você não conseguiu na força do braço, você pode conseguir através da oração. Eu tenho certeza que você nunca ouviu alguém dizer assim: eu estou orando muito, eu preciso orar menos, eu tenho orado muito a Deus, eu tenho buscado muito a Deus, eu preciso diminuir um pouquinho o ritmo. Você nunca ouviu alguém falar assim, não é verdade? Todos nós podemos orar mais, todos nós podemos buscar a Deus mais e melhor. E essa novena será para isso, para você se aproximar de Deus, para você buscá-lo, para você ter um relacionamento íntimo com Ele. Aquilo que você não pode fazer, aquilo que o tratamento médico não pôde fazer, a cirurgia não trouxe o sucesso esperado, Deus vai fazer, porque Ele é o mesmo de ontem, hoje e será para sempre. Ele disse: eu sou o Senhor que te sara. Mas também há pessoas que têm casos impossíveis. Você que tem um caso impossível na família, você tem um filho preso, um filho jogado nas drogas, que você já tentou de tudo, você já gastou dinheiro que não tinha, internando esse filho, essa filha em clínicas, e quando eles saíram de lá, voltaram para as drogas. Você que está com seu casamento à beira do fracasso, do abismo, vocês já não estão morando juntos, já não estão dormindo mais no mesmo quarto, a palavra divórcio está sendo citada todas as vezes que há uma discussão e você está desesperado porque você não quer o fim do seu casamento. Você não casou para se divorciar. Então essa novena é para você. Casos impossíveis, abertura de caminhos, você que está desempregado, você que está endividado, você que tem uma empresa que está falindo ou já faliu, você que não consegue crescer na sua vida profissional, você precisa de abertura de caminhos. Você tem uma causa na justiça que precisa de uma resolução. Há anos que você vem lutando, já trocou várias vezes trocou de advogados e até hoje não se resolveu. A oportunidade está aí. Assim como essas pessoas que têm vindo, têm sido abençoadas, essa multidão que se reúne aqui na Catedral da Fé aos domingos, o mesmo vai acontecer com você. Agora você precisa dar um passo de fé. Mauro Ramos, 1310, aqui no centro, neste domingo agora, dia 6, 7 da manhã, 18 horas e especialmente às 9h30 da manhã, na grande concentração de fé e milagres. Em todas as igrejas universal do Reino de Deus espalhadas pelo estado de Santa Catarina, você pode acessar o site universal.org/localizar, e para você que nos assiste de São Paulo, no Templo de Salomão, na Avenida Celso Garcia, número 605, no Brás, ou em uma Universal mais perto de você. Vamos agora a mais resultados do que Deus tem feito na poderosa novena. Qual o nome da senhora? Betinha. E o seu testemunho hoje? O meu testemunho tem várias, mas eu vou dar de um. Foi da diverticulite. Eu tinha esse problema no intestino e doía muito, e quando atacava eu passava muito mal, parecia que eu ia morrer naquela hora. Dava suadeira, ficava branca e só faltava desmaiar. Aí eu comecei a tomar água. Quando eu voltei, o médico, eu fiz uma ultrassom abdominal, colonoscopia,
E ele falou que estava seca, que não tinha mais nada inflamado. Foi curado. Foi curado. Quantos anos a senhora sofreu com isso? Há muitos anos. Uhum. Através da água do tratamento acabou. Através da água e eu usando a minha fé, eu fui curada de muitas outras doenças, né? Que não dá nem para falar aqui agora. Tem saúde. Tem saúde, graças a Deus, e disposição. Amém. Deus abençoe. Graças a Deus. Dona Fabiana, qual resultado a senhora alcançou vindo às concentrações de Fé e Milagres? Então, pastor, eu cheguei na Igreja Universal, eu era totalmente triste. Eu me sentia uma pessoa depressiva, apesar de ser muito nova. Eu não entendia o porquê que eu era tão vazia, né? Eu estava perto das pessoas, perto dos meus colegas, eu era uma pessoa feliz. Mas quando eu estava sozinha, vinha aquela tristeza, aquela depressão. E às vezes eu ficava me perguntando, por que eu nasci? Né? Você é para me viver dessa forma. Eu não tinha motivos para ser tão triste, mas eu era. Quem olhava para mim dizia que eu era feliz, mas quando eu deitava minha cabeça no travesseiro, eu ouvia vozes, né? O mal falava muito na minha mente que eu tinha que me matar, que só assim eu ia vencer aquela dor que estava dentro de mim. Então, eu conheci a Igreja Universal através de um convite. Uma colega minha me trouxe com a mãe dela, e quando eu cheguei aqui, eu entendi qual era o causador do meu problema. Por quanto tempo você sofreu com esses problemas de depressão, vontade de morrer? Quanto tempo da sua vida? Então, eu comecei muito nova, com os 9 anos eu já era assim. E aí eu fiquei assim mais ou menos com uns 13 até 14 anos. E aí chegando aqui, eu vi que tinha um mal que causava essa dor na vida das pessoas. Então eu entendi que não era normal o que eu passava. Então eu decidi lutar. E o que mudou de lá para cá? Então, pastor, vindo nas reuniões, eu aprendi a lutar contra o mal da minha vida, né? E eu entendi que quando Deus entra dentro do ser da pessoa, tudo é novo. Então eu comecei a buscar a Deus, eu comecei a buscar o Espírito Santo que eu ouvia falar dentro das reuniões. E eu fiz uma prova com Deus, eu falei, Deus, se o Senhor realmente existe, se o Senhor realmente me quer, eu quero que o Senhor entre dentro de mim. Porque senão é em vão eu vir na igreja. E se o Senhor também não entrar dentro de mim, eu não sei mais o que vai ser. Porque senão eu não vou conseguir ser forte para conseguir continuar. Eu sou nova, mas se o Senhor não entrar dentro de mim, eu acho que eu não vou conseguir ficar muito tempo nesse mundo. E buscando o Espírito Santo, pastor, esse milagre entrou dentro do meu ser. E tudo foi novo, tudo foi novo. Hoje sim eu tenho razão para viver. Hoje eu sou feliz, hoje eu não preciso de nada nesse mundo para me fazer feliz. Eu não preciso nem de coisas e nem pessoas. Eu sou muito feliz. Às vezes, quem tem Deus dentro de si, quem tem o Espírito Santo, passa por problema, né? Eu passei muitos problemas nessa caminhada da fé. Mas, quando a gente tem Deus, a certeza que tudo vai dar certo é muito forte. Então, depois que você recebeu o Espírito Santo, mudou tudo? Tudo mudou, tudo transformou, pastor. O que você tem a falar para essa pessoa que passou pelo mesmo que você passou um dia? Não tire a sua vida, tire a sua dor. Porque quando você nasce de Deus, tudo muda. Parece que tudo passa a ter sentido. Então, se você está aí hoje pensando em desistir, pensando em se matar, não faça isso. Tem solução para o seu problema. O número 9 está relacionado à plenitude na Bíblia. O Senhor Jesus proferiu 9 bem-aventuranças. São 9 os frutos do Espírito Santo. 9 os dons. Já pensou usar a fé que você tem em 9 preces poderosas para alcançar a graça que você tanto precisa? A poderosa novena para curas milagrosas, casos impossíveis e abrir caminhos. Nos horários das 7 da manhã, 9h30 e ao cair da tarde às 18 horas. A entrada e estacionamento são totalmente gratuitos. Se você tem um caso impossível, você não conseguiu resolver na força do braço, contando com os seus recursos, com apoio de família, de profissionais da área, não teve jeito. Então você vai trazer o seu caso para o Senhor Jesus. Se você precisa de uma cura milagrosa, por que a gente fala cura milagrosa? Porque é aquela cura que até os médicos vão ficar surpresos de ver o resultado, o antes e o depois, ou a abertura de um caminho que está fechado para você. Seja um problema financeiro, seja um problema na justiça, seja o que for.
aquilo que humanamente falando, ninguém pôde te ajudar. Você vai buscar essa ajuda em Deus. Domingo agora, dia 6, esteja conosco em uma Igreja Universal do Reino de Deus. Nós estaremos aqui na Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro, 7 da manhã, 18 horas, e especialmente às 9h30 da manhã, na grande concentração de fé e milagres. E você é o nosso convidado especial. Mas, enquanto domingo não chega, eu quero chamar a sua atenção para o que vai acontecer nesta quarta-feira. Quarta-feira agora estaremos vivendo a noite do céu. Tem muita gente que fala assim: a minha vida é um verdadeiro inferno. Assim era a vida da Regina. Acompanhe. Meu nome é Regina e eu sofri muito na minha infância por conta dos envolvimentos com a casa de encostos. Na minha infância, eu tive uma iniciação na casa dos encostos, porque os meus avós, eles trabalhavam, eles tinham um terreiro, tinham um terreiro espírita. E ali começou todo um sofrimento. Eu sentia medo, eu era triste, eu era agressiva. Já na minha adolescência, eu comecei a me envolver com bebidas, eu me envolvi com pessoas que eu não deveria me envolver, né? Passei por um casamento logo na adolescência que foi frustrado por conta dessas manifestações que eu tinha espirituais. Às vezes eu sentia que eu ia ficar louca, eu manifestava, eu incorporava. Por quê? Com a morte, o falecimento dos meus avós, eu comecei a ter a tal cobrança de santo que é falado, que isso é uma prática no espiritismo. Quando o chefe do terreiro ele falece, ele deixa alguém no lugar dele. Quando começou as manifestações, essa cobrança de santo, e eles diziam que eu tinha que abrir o meu próprio terreiro, eu não aceitava, por conta do passado de tristeza que eu tive, porque eu tinha familiares que eles eram envolvidos com a criminalidade. Então, o meu passeio no final de semana era ir no Carandiru, que era um presídio que existia ali na região de Santana. Então, aos domingos, eu frequentava esse presídio. E foram anos assim. Como eu fiquei com muita raiva disso, com muito ódio de viver nesse ambiente, eu procurei o oposto. Eu falei, eu não vou por esse caminho, eu vou fazer diferente. E eu resolvi entrar na Polícia Militar e me tornei uma policial. Então, para mim, ladrão, eu tinha assim um ódio. Eu trabalhei muitos anos na rua, porque o meu objetivo era prender ladrão. É um desejo que quando você entra na polícia, você quer fazer a justiça e você confia que se a pessoa lá fez algo de errado, ela tem que ser presa, ela tem que pagar, ela tem que ser punida. E eu vi a Igreja Universal como um lugar de pessoas que eram, os pastores para mim, eles eram ladrões de colarinho branco, que é o crime que a gente chama de 171. Por quê? Porque eles ficavam impunes. Eles, na minha opinião, na minha visão, na visão do nosso meio, a gente entendia que aquelas pessoas estavam sendo lesadas nos direitos delas, enganadas. Porque quando saiu aquela reportagem no Maracanã, aquela reunião onde saíam sacos que eram pedidos, mas na época para nós era dinheiro do povo. Então, eu tinha uma raiva muito grande, um ódio muito grande da igreja por conta disso. Quando o Bispo Macedo foi preso, foi muito divulgado no nosso meio, porque nós pensamos, agora esse ladrão vai ser preso e vai pagar por todas as pessoas que ele engana. E eu continuava sofrendo, mesmo eu com esse ódio da igreja, tudo isso que aconteceu, eu continuava sofrendo na minha vida espiritual. Eu manifestava, inclusive, na minha profissão. Trabalhando, fardada, eu sabia quando eu estava manifestada. Nas ocorrências eu era muito agressiva, eu ultrapassava os limites, mesmo eu sabendo dos critérios que eu tinha que obedecer, porque nós temos regulamentos, nós temos medidas, nós temos técnicas para ser usadas, mas eu não tinha domínio. Eu não tinha domínio sobre mim mesma, eu não tinha domínio sobre o meu sentimento e minhas emoções. Então eu também sofria penalidades dentro da própria corporação. Eu quase fui expulsa por conta disso, por conta desses excessos. A minha agressividade era tanta que eu tinha o desejo de fazer justiça com minhas próprias mãos. E um policial, nós andamos armados 24 horas por dia. Então, se eu ia ao supermercado, se eu ia num shopping, no trânsito, eu estava sempre armada. E eu sempre tinha vontade de matar as pessoas que entravam no meu caminho. Mexia comigo, eu sentia vontade de matar, de tirar a vida da pessoa. Tamanha era a agressividade que eu tinha.
Isso me fazia sofrer, no fundo eu sofria, porque quando eu chegava em casa, vinha angústia, eu passei a beber depois do serviço. Eu sabia que tinha uma força por trás disso e eu não queria ser desse jeito. E eu fui uma das primeiras mulheres que entrou na polícia. Então eu sabia que como mulher eu estava me tornando uma pessoa muito agressiva, muito violenta. E eu queria resolver aquilo. Mas eu sempre pensava, na Igreja Universal eu não vou. E eu passei por outros lugares. Eu até fui buscar ajuda. E não obtive resposta. Nessa busca por essa libertação, que hoje eu entendo que eu precisava de uma libertação, o que aconteceu? Eu recebi um convite para estar na Igreja Universal. Eu recebi esse convite de um familiar meu. E ele sofria com os mesmos problemas que eu. E eu vi uma diferença nele. Eu vi um brilho no olhar dele. Eu vi ele diferente e ele me convidou. Vamos na Igreja Universal? E eu me desarmei. Então, eu vim na Igreja Universal desarmada. Eu vim desarmada fisicamente e espiritualmente. Foi o primeiro dia que eu cheguei na Igreja Universal. E eu cheguei na Igreja Universal e fui bem recebida e fui acolhida. Então, aquelas informações que eu tinha de que eram ladrões, que iam roubar, que eles iam extorquir, que é tirar o dinheiro da pessoa, né, induzir a pessoa, me desarmou, porque não foi isso que aconteceu. Todo aquele sentimento que eu tinha, todo aquele ódio que eu tinha dentro de mim, ele acabou no primeiro dia. No primeiro dia que eu cheguei na Igreja Universal, a primeira coisa que saiu de dentro do meu coração foi o ódio que tinha dentro do meu ser. E eu falei, vou continuar aqui. E continuei. Continuei vindo aos domingos, às quartas-feiras. Tomei uma decisão dentro de mim, de me batizar nas águas, de me entregar. E eu me entreguei por completo. Fui liberta de toda aquela perturbação. Uma coisa que mexeu comigo, mudou o meu viver, foi porque eu passei a dormir. Eu passei a ter paz. Eu passei a ter nojo de bebida, eu mudei nos meus atendimentos, no meu trabalho, eu continuei trabalhando na rua, mas eu mudei. Quando eu prendi alguém, eu já não mais tinha aquela agressividade, eu tinha compaixão, eu sabia que ele estava sendo uma vítima de um mal que estava dentro dele. Então todo o meu ser mudou. Mudou a tal ponto de colegas meus não queriam mais trabalhar comigo. Falava, não, Regina, não vou trabalhar com você. Você mudou, você não é mais a mesma. Então aquilo dentro de mim, eu vi que realmente era já resultado do meu envolvimento com Deus. Eu me entreguei. Eu tive que me sacrificar. Tive que sacrificar o meu eu. Tive que sacrificar o meu ego, os meus achismos, para que eu tivesse o Espírito Santo. E foi quando eu recebi o batismo com o Espírito Santo. Foi numa reunião de domingo. Veio uma certeza dentro de mim que eu pertencia a Deus. Veio uma alegria, uma força, mas não mais aquela força física que eu usava, aquela força da minha profissão, não. Veio uma força interior, uma força dentro de mim. E essa força nunca mais saiu de dentro de mim. Todos os dias hoje eu tenho essa força que vem do próprio Deus. A alegria, a paz. A paz que eu tenho, ela não tem preço. Hoje eu sou uma pessoa totalmente transformada. Eu superei os traumas da minha infância. Não tenho mais ódio, não tenho mágoa. Eu venci aquelas perturbações que eu tinha, acabaram aquilo. E hoje eu sou respeitada. Hoje eu já faço parte do quadro dos reformados. Eu sou uma policial aposentada. Faço parte do programa Universal nas Forças Policiais, onde nós levamos uma palavra aos quartéis durante a semana. Nós atendemos esses policiais porque eu entendo a necessidade do policial, que ele precisa desse Espírito, que é o Espírito Santo. Então eu faço isso com amor, com alegria. Sou respeitada por eles, eles me conhecem, sabe quem era a Regina do passado, conto das minhas experiências e conto do que Deus fez na minha vida através da Igreja Universal. Eu faço parte do corpo de obreiros da Igreja de Vila Mariana. Os meus filhos estão na presença de Deus, minha filha, meus genros são obreiros também. O Espírito Santo, ele é paz, ele é alegria, ele é a minha direção, é ele que me conduz, é ele que me dirige em todas as ações que eu faço, tudo que eu faço, antes eu pergunto para o Espírito Santo o que eu preciso fazer. Ele é o meu guia, hoje ele é o meu guia, é a minha direção, é ele quem me guia. E eu sou grata à Igreja Universal, que me ensinou a fé, que me ensinou quem é o Espírito Santo, que eu não conhecia. Para mim, o Espírito Santo,
eu entendia que era uma pomba, não entendia o que era o Espírito Santo. Hoje eu sei quem Ele é. Hoje eu sei quem é o Deus a quem eu sirvo. E hoje eu tenho paz. Eu e a minha família servimos a Deus. Como você pôde acompanhar, a vida da Regina era um verdadeiro inferno. Mas ela saiu desse inferno de vida para o céu que ela vive hoje. E você também pode ter essa experiência. Aliás, nesta quarta-feira, às 19h, nós estaremos vivendo a Noite do Céu. Uma oportunidade única para você que quer realmente ter uma experiência real e verdadeira com Deus. Nós estaremos aqui na Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro de Florianópolis, às 19h, estacionamento e creche gratuitos para todos. E em todas as igrejas Universal do Reino de Deus, espalhadas pelo estado de Santa Catarina. Basta você acessar universal.org/localizar. Para você que está em São Paulo, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, número 605, no Brás, ou em uma Universal mais perto de você. Agora é momento de oração. Vamos falar com Deus. Quando oramos, rompemos barreiras, anulamos o medo e vencemos qualquer obstáculo. Por isso, juntos, vamos falar com Deus. Santo Deus e Pai, Pai de meu Senhor e Salvador Jesus, graças te damos por essa oportunidade. Eu quero orar por essa pessoa que está vivendo um inferno de vida, meu Deus, que não tem paz nem de dia nem de noite. Nem quando dorme essa pessoa tem paz, porque ela não consegue dormir. Eu peço, meu Deus, por essa que está desesperada, tem enfrentado tantos problemas, que já não sabe nem por onde começar, mas que ela comece, meu Deus, por este passo que nós estamos mostrando aqui, o passo da fé. Se ela decidir vir, buscar, ouvir, aprender e colocar em prática, sua vida certamente vai mudar. Assim como mudou a vida da Regina e mudou a vida de tantas outras pessoas que nós acompanhamos aqui no programa de hoje. Então, meu Deus, dê a essa pessoa forças para que ela saia de casa, do trabalho, nessa quarta-feira e participe da Noite do Céu. E domingo esteja conosco no segundo domingo da poderosa novena. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Diga graças a Deus, respire fundo, creia que Ele ouviu a sua oração. Agora é com você. Dê o passo de fé que vai mudar a história da sua vida. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro. O ser humano tem como uma de suas características naturais querer ajudar ao próximo. Muitos acreditam que meros atos de caridade vão levá-los para o céu e que, se ajudarem o semelhante, alcançarão o favor de Deus. Porém, esquecem para onde devem de fato olhar em primeiro lugar. O céu é o lugar separado para aqueles que cumprem a jornada da fé em busca da salvação. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome. Quarta-feira, 2 de agosto, a Noite do Céu. Importantes ensinamentos que irão abrir o seu entendimento sobre o céu. Dona Lena, o que as reuniões de quarta-feira têm ajudado a senhora? Pastor, para mim tem ajudado muito, pastor. Eu cheguei aqui vazia, com depressão, síndrome do pânico, via o dia clarear, né? Tinha medo, quando chegava às 7 horas da manhã que me dava sono para mim trabalhar. Cheguei assim no pó, pastor, perdendo tudo, perdi apartamento, filha com tuberculose, neta com pontada E assim, nas quarta-feiras me fortaleci muito, foi passo a passo, não foi da noite pro dia. E quarta-feira e domingo para mim é tudo. Se eu não venho quarta e domingo, para mim parece que falta alguma coisa durante a semana. Vale a pena para a senhora? Muito, pastor, vale muito a pena. O que a senhora tem a dizer para essa pessoa que está passando pelo mesmo que a senhora passou um dia? Para não perder tempo, não perder nem um minuto, porque ela está perdendo muito. Tem jeito para ela? Tem muito jeito. Teve para mim, tem para ela também.